Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, que a gente fala com todos. Minha convidada de hoje é a nutricionista esportiva Gabi Mafuz. Gabi, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Hoje em dia se fala muito em nutrição esportiva. Quais as linhas que você observa mais dentro dessa nutrição para poder atingir os objetivos que cada um gostaria de ter? Eu falo, tem uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes que é assim, existe o nutricionista esportivo que ele é focado no esporte, no resultado, porém não tem nenhum nutricionista, ou pelo menos não deveria ter nenhum nutricionista que não tenha conhecimento básico para trabalhar com esporte. Por quê? Qualquer ajuste de saúde que você vai oferecer hoje, qualquer demanda que o paciente tenha, o exercício ele vem junto como um tratamento. As duas coisas, tanto é que eu tenho as duas formações, né? Educação física e nutrição. Porque as duas coisas andam juntos. Então, se eu for tratar de obesidade, eu vou oferecer o esporte, eu vou indicar o esporte. Se eu for tratar de questões neurológicas, eu vou oferecer isso. Se eu tiver, enfim, qualquer questão de saúde, as duas coisas vêm juntos. Então, o nutricionista ele tem uma certa obrigação de pelo menos ter o mínimo conhecimento para entender o que esperar daquela pessoa e quais estratégias ele vai oferecer para favorecer esse exercício. Isso é relacionado à saúde. Relacionado ao esporte, aí, no meu caso, eu sou especialista em musculação. Eu tenho especialização mesmo em treinamento de força, então eu trabalho muito com essa via. E aí, ela vai entrar também em qualquer área da saúde que a pessoa precise. De novo, é um atleta. Esse atleta, ele vai ter uma conduta muito mais exigente, ele vai ter o foco realmente na data do campeonato, ou no objetivo que ele precisa chegar, nas correções que ele precisa fazer, e aí é um outro tratamento, é bem menos tolerante, é bem menos gentil, porque o esporte, ele não é saúde. Sim, né? É o máximo desempenho que você consegue preservando a sua vida, nem a saúde muitas vezes, né? Evitando, ainda mais fisiculturismo, são extremos. E tem o cara que pratica esporte, que quer ter um shape legal, um corpo bacana, que quer manter um estilo de vida ativo, mas não é atleta. E aí, para esse, é uma conduta totalmente diferente, porque a gente pensa em longevidade, a gente pensa em saúde, preservação das estruturas fisiológicas até o fim da vida do cara. Uhum. E os perfis que te procuram buscam basicamente o quê? Emagrecimento, performance, como que funciona dentro do seu dia a dia? Hoje eu atendo 90% de mulheres, a maioria delas procurando emagrecimento e aquele corpo saudável para se sentir bem no espelho, para levar a vida, né, com conforto. Desde o ano passado para cá, muitas delas procurando tratamento para lipedema, o que é muito surpreendente. Então, e o fato da gente ter muita informação hoje ajuda ou dificulta nesse objetivo que as mulheres te procuram? Porque às vezes elas trazem com elas algumas coisas que elas não conseguiram chegar. Até por condições de porte físico ou porte genético, que a gente vai falar mais na frente. Sim, a primeira conversa ela é sempre uma conversa de derrubada de mitos. Eu sempre peço mais de 1 hora no primeiro encontro, que é pra gente estabelecer, pra gente negociar os nossos objetivos, né? A gente alinhar expectativas por causa disso, porque a pessoa vem alimentada por uma internet que é lotada de todo tipo de informação, nem todas essas informações, elas são para o bem, né? Então ela vem com os mitos de não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer aquilo, ou então vem com aquele, quantos quilos eu consigo perder em tanto tempo? E a nutrição de verdade, ela não trata com isso, ela trata de você aprender a adotar um estilo de vida que seja confortável, sustentável, que vai te levar ao teu objetivo, mas que você vai conseguir manter há tanto tempo. Então, não é quantos quilos você tem que perder em tanto tempo, mas qual é a vida que você tem que levar para ter o corpo que você deseja para sempre. Sim. Só isso aí já é uma virada de 180 graus. E aí vem os mitos, né? Aquela coisa do nutricionismo. Eu preciso excluir glúten e lactose para sempre? Não. Que é o terrorismo nutricional. O terrorismo. Não, que desafio não sei quantos dias sem açúcar. Calma, gata, você não ficou nenhum dia até hoje. Exato. É o caminho da derrota. Aí a gente começa a negociar, assim. Eu acho muito, até um desserviço quando a gente nomeia um alimento como veneno. Nossa. O que tá na internet aí.
Eu acho a pessoa, ou ela está querendo vender o próprio programa, ou simplesmente ela não sabe o que ela está falando, né? Não, não coma isso, e aparecem aquelas telinhas assim, esse aqui pode, esse aqui não pode. Então, assim, a questão não é que pode ou não pode, a questão você consegue conviver com aquilo ou não, não é? Exato. E, Principalmente quando tá falando de comida de verdade. Eu tenho um incômodo muito grande com isso. Você tá falando de ultraprocessado, alimento que tem corantes, aromatizantes, espessantes, acidulantes, que realmente tem um efeito negativo no corpo da pessoa quando consumido com frequência em alta quantidade, beleza. Nem assim precisa chamar de vilão. Você vai chamar de alimentos que você não vai ter na tua rotina. Agora, quando fala de suco, quando fala de fruta, quando fala de grão, eu quero desmaiar 4 vezes e voltar assim, entrar pela tela do celular, pegar... Olha, me incomoda profundamente, porque você tem que ficar lutando pra explicar uma coisa que não deveria. nem precisava, Não. vamos dizer assim. Porque assim, suco de fruta tem que ter a fruta. Não vou nem falar dos ultraprocessados das caixinhas famosas, que não é suco, é açúcar e corante. Então assim, mas se você tomar suco, você vai ser hipercalórico. Depende. Não, tem gente falando que dá cirrose. Então, vai ser hipercalórico? Mas pensa Mas comigo depende. só pelo óbvio. Qual é a diferença de uma fruta comida inteira e uma fruta batida dentro da água? Nenhum. É uma fruta. Uma laranja dentro de uma jarra de água é a mesma laranja que você come inteira. Qual que é o interessante? Se você não coar o suco, aquele que você preparou na sua casa, se você não coar, você não removeu a parte mais rica daquele alimento. Então você está comendo a laranja na íntegra. Se você colocar 12 laranjas e coar e deixar ali só o açúcar, realmente não vai ser tão interessante, né? Só a frutose. Exato. Mas suco de fruta ajuda em tanta coisa. Principalmente ajudando as pessoas a consumir fruta. Porque a coisa mais difícil é você olhar para uma pessoa, ela chegar para você e dizer assim, eu consumo 3 frutas por dia. Que é o mínimo. Se ela tomar um suco com um pedaço de fruta, vai estar me ajudando. Vai estar ajudando a ela. Então, a pessoa chega com medo de suco, mas não chega com medo de barrinha que tem açúcar, artificial. E assim, sem falar que a fruta tem as fibras. Né? Então, assim, tem gente que eu acho que a melhor maneira de comer uma laranja, ela corta em 4, tira a casca e come o resto. Só sobra a casca. Eu postei essa semana exatamente esse vídeo. 10 segundos para comer uma laranja. Que eu acho que é super saudável, você aproveita a fruta 100%. Não digo 100% porque você não vai comer a casca, mas 100%. Me diz uma coisa, como que funciona o ajuste da nutrição conforme a idade? Então, você deve ter pacientes de 20, de 40, de 60... E cada idade tem a sua fase. Tem. E tem o seu objetivo. Tá? Por isso que eu vejo muito por aí, olha, homem de 60 anos com shape de 30. Não existe. Se existe, tá na internet. Tá na internet, ele começou há muito tempo e não é só nutrição. É aquela coisa do pé na realidade. Não dá pra gente dizer que uma pessoa que tem um estilo de vida que é voltado para isso, que tem um milhão de investimentos voltados para aquele resultado, e o outro senhor que trabalha 12 horas por dia, que vai de ônibus e volta, que consegue de vez em quando ir na academia, né? Tem um outro aporte financeiro, vai ter o mesmo resultado. Você quer ver um exemplo? O Arnold Schwarzenegger. Ele é um senhor de 70 anos. Ele tem um shape de 70 anos. E bom para ser... Um shape de um homem de 70 anos bem cuidado. Que treinou a vida inteira. E tá passando longe das imagens e das figuras que a gente vê pela. Sim. Principalmente as mulheres que entram em menopausa e tem outros tipos de problemas. Claro. E aí você fala, assim, depende da idade, depende do contexto, depende do objetivo. Então, esses dias eu recebi um menininho, um adolescente, e aí quer ganhar peso, se acha muito magro, aquela fase, né, que tá querendo ficar mais em vista pras meninas e tudo mais. E pratica esporte lá, essas suas 4, 5 vezes na semana. E aí já veio com aquela visão de mentalidade de fisiculturista, que vê na internet, frango, batata, não sei o quê. Meu amigo, você tá com 60 quilos, você vai comer macarrão com carne moída. Maravilhoso. Macarronada antes de dormir, macarronada antes do treino, você precisa de um carboidrato de absorção rápida, você precisa de um aporte calórico gigantesco, é só o fiapo. O gasto calórico gigantesco, o cara tá em fase de crescimento ainda. Não existe a possibilidade de você dar uma dieta restritiva para uma pessoa dessa. Ou pelo menos restringir, pensar em menor índice glicêmico, menor carga glicêmica, você vai dar refeição grande. Né? Por outro lado, você recebe uma pessoa que está já com seus 45, 50 anos, que não tem uma história de vida de muito exercício, então a massa muscular dela já é diminuída, que já vai mudando o paladar,
que já vai mudando o estímulo de mastigação. 45, 50 não, exagerei, mas dos 60 em diante já vai mudando o estímulo de mastigação. Vai fazer escolhas, primeiro, baseadas no que ela comeu a vida inteira. Para ela aceitar primeiro. Primeiro ela vai aceitar. Aí a gente vai ajustar quantidade, a gente vai ajustar tipo de tempero, a gente vai ajustar horários, que são os maiores problemas. Mas essa pessoa ela vai continuar comendo o que ela já comeu. Porque é muito difícil você convencer uma pessoa que já viveu 60, 65 anos de que a partir de agora ela tem que mudar de vida. Ela fala, já fez o que eu tinha que fazer, não vou dar satisfação pra você, nem pra ninguém. Se você tem um idoso na sua casa, você sabe como é que é. Então, é isso. São ajustes que são feitos com carinho, com elegância, com uma interpretação muito diferente do que é. Eu quero que essa pessoa continue sentindo que ela tem a própria vida e as próprias escolhas. Só que a gente vai orientar isso de uma maneira mais favorável a ela. Porque a gente percebe muito quando o paciente chega, ele chega animado, com objetivos, e depois de um tempo, na segunda, na terceira, você deve perceber isso, que eles estão com dificuldade do próprio objetivo que buscaram na primeira. Mas às vezes é a falta dessa questão de alinhamento de expectativa. Porque a pessoa vem com essa ideia na cabeça dos programas de internet, vão perder tantos quilos em tantos meses. Aí a pessoa chega no final, eu faço questão de encontros mensais. E justamente pra gente manter essa motivação. E ela chega no final do mês, ela fala assim, eu só perdi 2 quilos. Aí eu pergunto de volta, eu falo, mas quantos você tinha perdido antes? Não, nenhum. Falei, então você melhorou. Ah, mas eu só consegui tantas vezes na academia esse mês. Quantas vezes você ia antes? Ah, não ia nenhuma. Então você melhorou. Vamos focar em comemorar as suas vitórias, porque daí eu tenho um gatilho cerebral muito mais positivo para que ela continue adiante, do que se cobrar pelo que você imaginou que ia conseguir fazer, mas estava só na sua imaginação. Aí a gente volta para a realidade e replaneja. Esse mês, quantas vezes você acha que vai dar para fazer? Metas reais, né? Metas reais. Para pessoas reais com vida real. Então. Eu acho que hoje o fato da gente falar da comida de verdade é a comida dos nossos avós. Nossa. É o que a gente comia na infância. É a minha bandeira. Né? O arroz, o feijão, uma carne bem feita, de panela, sabe? Aquela comida que abraça. Bem temperada, muito tempero. E muito bem preparada, porque a gente foi perdendo isso. Com a facilidade, com os congelados, e vieram os ultraprocessados, e a facilidade tirou isso da gente. Eu lembro que para se fazer uma feijoada antigamente, você deixava o feijão de molho 24 horas, ia cortando. Hoje não, hoje você pega pronta no supermercado. Só que para ela ficar lá no supermercado, prontinha para você, tá cheio de coisa lá dentro. Para segurar ela estável daquele jeito. E eu sempre brinco eu ia te perguntar isso, do atum. O atum é um peixe. E o atum em lata, o que tem dentro da latinha que segura esse atum firme e forte, né? É o vácuo. O vácuo segura ele ali. Não entra ar, não. Portanto não entra bactéria, nada que possa contaminar. Se ele estiver bem preparado, ele é pré-cozido, né? E eu prefiro o no óleo justamente por isso, porque eu tenho mais chance de manter essa preservação e diminuir a oxidação. O vácuo, porque essa questão do apodrecimento, além do tempo, é o contato com o ar, né? Mesma coisa das frutas. Quando você tira isso e dá o vácuo, você diminui essa questão da evolução. O óleo também faz isso. É mais ou menos o que faziam os nossos antepassados. Salgavam a carne para pôr na geladeira. Ou então, quando era, porque antigamente era tudo em lata, né? Comida da guerra era em lata. Tem uns posts hoje em dia que a pessoa tem achado aqueles buracos lá onde as pessoas ficavam escondidas na guerra, com as latas de 1940, 44, que a comida ainda tá lá, preservada. Então. Mas é possível. Porém, como é que a pessoa vai saber se essa é uma comida que está sendo preservada só no vácuo, no óleo, alguma coisa, ou se é um ultraprocessado que teve um monte de aditivo? É fácil, é uma dica que eu dou para todo mundo. Não tem como você saber o que é bom, o que é ruim, porque são muitos nomes, são nomes complicados, ninguém vai fazer isso. Olha no rótulo e vê se está escrito a palavra artificial ou idêntico ao natural. Aquilo ali é o que você tem que prestar atenção. Porque é um mascaramento. É um mascaramento dos aditivos químicos que esses sim são nocivos. Então eles vão modificar os aromatizantes e os corantes, eles vão ter ação no cérebro, vão modificar o seu comportamento para que você deseje cada vez mais aquele alimento.
fora outras questões, vão modificar sua microbiota, principalmente os conservantes, e aí vão deteriorando a sua saúde. Por quê? De novo, não é um alimento que é proibido, não é um veneno, mas ele vai modificando isso por conta da frequência e da quantidade. Então você tem uma pequena toxina, seu corpo inflama e desinflama o tempo todo, e a gente foi feito para isso, graças a Deus, porque senão não haveria vida, né? Só que tem que dar tempo pro teu corpo resolver aquela situação, é igual a insulina. Eu comi uma refeição com muito carboidrato, não tem problema, espera a próxima refeição que teu pâncreas vai trabalhar direitinho. O que não dá? Para você dar aquele estímulo antes de resolver o primeiro. Aí a pessoa come uma coisa com conservante no café da manhã, aí no lanche da manhã ela come uma barrinha com um refrigerante, no almoço ela vai comer um hambúrguer com nuggets e mais alguma com miojo, no lanche da tarde. Então ela tá mandando aquele estímulo diversas vezes até um momento em que realmente o teu organismo não consegue resolver aquilo. Aí é que surgem os problemas. Agora, você come comida de verdade o tempo todo e no final de semana você quer ir lá comer alguma coisa desse tipo, não vai ser isso que vai te prejudicar. O quanto da alimentação, quando você está ou em processo de emagrecimento, quantos por cento da alimentação entra nisso? Porque falam, alimentação X%, treino X%, sono X%. A alimentação em si, qual é a importância desse número? Não precisa dar número. Não, olha, eu colocaria, pensando nas nossas situações de hoje, da nossa sociedade, eu colocaria 35, 35, 30, deixando o sono com 30, porque o sono você ainda consegue ajustar. Se você ajustar o horário, você consegue ajustar o número de horas para um pouquinho menos. Sem o exercício, você não vai emagrecer, ponto. Ou vai emagrecer muito mal. Por quê? Porque quem gasta energia é o músculo, quem mantém a tua saúde é o músculo, quem mantém o teu estímulo de neurotransmissores para você ser feliz é músculo, quem regula o seu sistema imunológico é o músculo. Ou seja, se você só emagrece, só que nem que a gente estava falando das canetinhas, eu só perdi peso, você perdeu peso e todo o resto da estrutura fisiológica que manteria aquele peso junto com a sua saúde. Exatamente. Né? Então, quando você tem o músculo, ele vai fazer toda essa regulação. Fora isso, quando você pratica exercício, você está num ambiente que te estimula a ajustar todo o resto. Se você só tira a comida, você tem um ambiente que é negativo, que tirar a comida é ruim, e não tem o outro resto, o ambiente, né, das outras pessoas, do lugar e tudo mais. Ou seja, você tem a experiência de tirar a comida que não é sempre agradável e não tem o outro lado da balança positivo, que seria o exercício, a companhia, o lugar, que te estimula a manter um estilo de vida saudável. Começa pelo exercício. E aí o exercício acaba sustentando todo o restante. Sim. No caso então assim, no caso da nutrição, você redistribui os principais nutrientes para poder atender a necessidade daquela pessoa. Então, às vezes, ele está com alto índice de carboidrato que ele come, pouca proteína e gordura mediana. Aí você mexe com isso? Mexo com isso, mas sabe uma coisa curiosa? No Brasil, a gente consome muito mais proteína do que deveria. A despeito do que muita gente acredita. É mais uma daqueles mitos do nutricionismo. Por quê? E aí, eu passei uns meses nos Estados Unidos pesquisando justamente isso. O que a gente tem de recomendações internacionais normalmente vem das pesquisas que são feitas lá. A gente tem muito pouca coisa feita no Brasil por falta de dinheiro mesmo, lamentavelmente. Nos Estados Unidos, você não tem comida de verdade. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, é impossível. Porque uma vez que eu fui para lá, eu entrei no supermercado e fiquei impressionado. Se você fala, olha, eu vou pegar aqui comida de verdade, o carrinho sai quase vazio. Porque tá tudo é pronto, tudo é pré-preparado e tudo é com um absurdo de gordura. Então, se você quer comer, mesmo que você queira comer comida pronta, eu vou comprar um salgado assado. Não vai ter. Vou fazer um sanduíche como se fosse o Subway, né? Dentro do supermercado tem aquela banca do sanduíche. Você tem vários steaks empanados ou não, mas todos fritos. Você não tem nada que não seja frito. Então, a alimentação deles basicamente é gordura em extremo excesso, uma carga de carboidratos gigantesca e uma ausência realmente de proteína, ao longo dos anos, tá? Uma ausência realmente de proteína, principalmente porque essa carne ela é muito processada. Então, tem menos proteína ainda. E aí, por isso, eles foram interpretando e foram surgindo essas recomendações que precisavam aumentar o consumo de proteína. A proporção de proteína em relação ao resto não era nem a quantidade. Essa informação ela veio para cá.
Só que a gente vive num dos maiores produtores de carne do mundo, de todos os tipos de carne. A gente come carne no almoço e na janta todo dia. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Se você comer um ovo no café da manhã ou 2, dependendo do seu peso, uma porção de carne no almoço, um patê de frango no lanche da tarde e mais uma porção de carne na janta, você vai atender 90% das necessidades das pessoas. Alguns casos específicos, por exemplo, o tratamento de pessoas em extrema obesidade, que precisa de uma quantidade maior, atletas de alto rendimento, que vão bater lá 2 gramas e pouco por quilo. Essas pessoas realmente fazem sentido. Agora, por que eu vou comprar um leite mais rico em proteína, ou um alimento, um pudim mais rico em proteína, não sei o quê, se eu tenho já isso dentro da minha alimentação? É um interesse muito, muito bom pro mercado, para quem está vendendo. A gente não precisa. Os iogurtes com 25 gramas de proteína que estão à venda por aí, não faz sentido você comprar se você não tem um planejamento pronto, feito. Muitas vezes você vai aumentar. E assim, ninguém pensa em tirar o que está em excesso primeiro. Todo mundo pensa em acrescentar o que acredita que está faltando. Então você come tudo o que você comeria, mais o alimento proteico. Que não precisava. Não precisava. Vai engordar mais. Pois é. E além do mais, a gente consegue fazer a nossa carga de proteína sem suplemento. Tranquilamente. O suplemento ele é opcional. Ou em alguns casos você recomenda utilizar? Ele vai ajudar, ele é suplemento, gente, ele não é substituto. Ele vai ajudar, como eu te falei, nesses casos muito específicos. Então eu tenho uma pessoa, vamos supor que está tratando de obesidade. Ela tem uma série de dificuldades, entre elas a dificuldade de parar de comer quando senta para almoçar. Se eu oferecer um whey protein, uma vitamina com whey protein para ela, ou uma fibra junto, por exemplo, leite, whey protein e um pouquinho de psyllium, ou suco, whey protein e um pouquinho de psyllium, 40 minutos antes da refeição, eu tenho um alimento de baixa caloria, que vai proporcionar uma grande saciedade, e essa pessoa vai sentar e vai almoçar um almoço mais razoável. Então, em vez de comer 2, 3 pratos de comida, ela vai conseguir comer um, porque eu dei esse suporte para ela. E um suporte antes de comer. Antes de comer. Ou para questão esportiva, por praticidade. Então, quem trabalha em escritório, dificilmente, isso falando da minha prática clínica, a pessoa sai às 4 horas da tarde para ir sentar e fazer um lanche. Ou se ela sai correndo, pega alguma coisa que está pronto por aqui e ela vai comer o que tiver disponível ali. Só que esse é o gatilho para a petiscaria da noite. Exato. Que você vai chegar em casa cheio de fome, o iFood é rapidinho, provavelmente não tem nada pronto, ou então você vai abrir a geladeira, faminto, vai pegar o que tiver na frente. Eu costumo chamar no horário do terror, 18 horas. Que você resolve às 16. Entendi. Aí onde o suplemento é legal. Seja um shakezinho proteico, seja o próprio whey protein que você bota no copinho, bate e toma, junto com uma fruta. Ele vai resolver o seu problema da noite. E aí você consegue comer um pouco menos, ou pelo menos melhor, né? E o horário para a última refeição influencia? Você acha que tem alguma influência no processo geral? Tem. Se você comer muito, aí vai muito de hábito também, mas assim, se você comer muito perto do tempo da hora de dormir, o seu corpo ele não vai descansar. Porque você vai estar produzindo enzimas, vai estar trabalhando na metabolização daquele alimento. Não vale lembrar que durante o sono é a hora que a gente conserta os erros que a gente cometeu durante o dia e a hora que a gente sedimenta os acertos que a gente fez durante o dia. Então é a hora que eu dou consistência na musculatura, construo os músculos do treinamento que eu pratiquei naquele dia. É o momento em que eu restauro o meu organismo do estresse, da poluição, da alimentação e de tudo mais. E eu preciso dar a oportunidade do meu corpo fazer isso. Se você come muito em cima, você divide essa atenção. Então, comer pelo menos umas 3 horas antes de dormir para dar tempo de pelo menos o primeiro terço ali daquele trânsito ser resolvido e o seu corpo realmente descansar é o ideal. Teve um convidado que veio aqui que ele falou para mim, dizem que durante o sono tudo acontece. Não é que nada, ao contrário. Tudo acontece no organismo. É a sua recuperação do seu dia a dia, da sua forma de viver. Com estresse ou sem estresse, mas o sono ali é que faz essa recuperação. O que é um problema, porque as pessoas hoje não estão dormindo, né? A gente escuta muito falar em pessoas com insônia, pessoas que dormem 4 horas por noite, dormem 6 horas por noite, passa o dia
pescando aí no trabalho. Não, e dorme e não descansa, porque deixa o telefone do lado, acorda de madrugada para ver se tem notificação aquela luz que fica piscando na tua cara ao longo da noite, ou a televisão que fica ligada fazendo barulho, você também não desce até o sono profundo, não faz a higiene do sono. Você quer ver uma coisa que atrapalha muito? Notícia ruim antes de dormir. Meu velho, você fica na cabeça. Você não descansa. A mesma coisa. É uma das coisas que eu faço na programação dos meus pacientes. Eu preciso que você tenha um ritual para dormir e um ritual para acordar. É o que vai fazer com que o seu dia preste. De manhã, quando você acorda, é proibido mexer em rede social e notícia. Se você quiser fazer, você vai escutar música. Ao mesmo tempo que a rede social, ou o noticiário, e essas, ainda mais na tua conjuntura que a gente está, ao mesmo tempo que isso te desregula e desequilibra toda a tua produção de neurotransmissores do dia, vai te deixar mais ansioso, mais estressado, menos inteligente, né, teu pensamento mais acelerado. Quando você escuta a música, todas as vias reversas são acionadas. Tu acorda de manhã ou antes de dormir, liga uma musiquinha gostosa, depende da música também, né? Liga uma musiquinha gostosa, numa frequência equilibrada, numa frequência baixa, num volume baixinho, e uma música principalmente que ative boas memórias. A gente tem tanto trabalho da neurociência hoje, mágico, assim, ó, olhando quanto isso muda, quanto isso é utilizado como tratamento realmente de doenças mentais. Sim, eu vi um caso, pacientes com Alzheimer, você colocando músicas que significaram algo para ele consegue recuperar aquela consciência e ficar naquela consciência por mais tempo. Exatamente. Era esse estudo mesmo que eu estava citando. É exatamente isso. Agora você imagina a gente que tem essa flexibilidade neurológica muito maior. Então, imagina você, acorda na segunda-feira e você dá esse estímulo, aí você tem uma segunda-feira boa. Você vai comer melhor, porque você vai estar menos ansioso, vai ter menos gatilho comportamental. Você vai treinar mais disposto. Aí o treino vai te dar um outro estímulo também de neurotransmissores positivos. Na terça-feira você repete. Quando chega no final da semana, você teve uma semana absurdamente diferente. Faz esse teste se você quiser um dia. Eu adoro fazer essas experiências em casa. Você começa uma semana... posso falar o nome de aplicativo? Olha. Começa uma semana acessando o Twitter. Eu já fiz isso. Uma semana seguida, você acessa o Twitter todo dia quando você acorda. Mas você precisa ter uma pessoa consciente para você ter autocontrole para reverter isso depois. Ou o TikTok, que também faz isso. Mas o Twitter, ele tem mais o negócio da raiva. Tem o poder da maldade. Da maldade, exatamente. E aí, depois de uma semana, na outra semana, você começa na segunda-feira escutando ou música clássica, ou música romântica, ou alguma música que remeta à tua infância ou momentos bons. Depois você me conta. Vai lá. Se der errado, você pode me xingar. Eu aposto que vai dar certo. Gabi, a hidratação, né, que sempre foi importante, mas hoje é uma coisa disseminada. Todo mundo entendeu que a água é a melhor maneira de você fazer a troca, né, fazer o organismo funcionar melhor. Qual que é a importância dela nos processos de emagrecimento e no processo diário? Assim. Vou te dar alguns exemplos, vou tentar ser sucinta. Vamos começar de cima para baixo. Comunicação de neurotransmissores. Nossos neurônios, eles são fios elétricos, exatamente como fios elétricos. Os axônios são as pontinhas dos fios e eles entram em contato um com o outro. Eles não se encostam, porque senão dá curto. Eles precisam se comunicar um com o outro, fazer comunicação. Qual é o melhor condutor que existe no planeta? Se você não tem água, então você já começa ficando menos inteligente, menos esperto. Se você observar um cérebro desidratado, é desesperador. Ao longo do tempo, quando as pessoas vão bebendo menos água, esse cérebro ele vai diminuindo, você vai perdendo função. Então, só por isso você quer ser promovido ainda esse ano, beba água, porque isso vai te ajudar a executar melhor suas funções. Vamos falar do emagrecimento. Comportamento de petiscar. Tem um gene que te dá esse gatilho, aumenta essa suscetibilidade. O teu cérebro, ele sabe te informar sobre desejo. E aí, às vezes, você vai conseguir ler isso com alguma coisa específica, mas isso está muito mais relacionado ao seu comportamento, à sua experiência. A sua experiência é de comer bobagens ao longo do dia, portanto, o seu desejo, ele está vinculado a essas bobaginhas. Um chocolatinho, uma coisinha. Já abriu a geladeira e olhou para lá dentro e falou assim, uma vontade de comer não sei o que é? Exato. É sede. Teu cérebro te mandou uma mensagem de necessidade, de desejo, mas você só entende de comer porque você não bebe.
A partir do momento que você coloca a canequinha ou a garrafa do teu lado ao longo do dia e se mantém bebericando, não precisa se afogar de água. Bebe um pouquinho, o teu cérebro vai começar a entender. E ele vai começar a saber um tipo de água, e você vai começar a entender, interpretar a água. Você vai parar de beliscar. Essa vontade vai sumir. Quer mais uma? Seu intestino. Toda a regulação do metabolismo, ela começa pelo intestino. Né? A comunicação mais importante que a gente tem hoje no nosso corpo é a comunicação intestino-cérebro. Se o teu intestino não funciona, a produção de neurotransmissores, de novo, seu bem-estar, a qualidade do seu sono, a recuperação do treino, seu sistema imune, tudo vai para o ralo. Se você não tem água, o último terço do teu intestino é de reabsorção de água. Aquele bolo fecal fica parado ali, o teu corpo está precisando de água, ele vai retirar ainda mais água ali, seu intestino vai ficar mais travado, você vai ter uma piora desses sintomas, e, de novo, todo o seu conforto, aquela pessoa que fica inchada ao longo do dia, está relacionado ao intestino. Bebe mais água, o intestino suga menos água, devolve menos água para o organismo, limpa melhor os dejetos, e você vai ter tudo o seu funcionando lindo. Por isso que tomar água desincha. Exatamente. Né? Que as pessoas podem achar, não, eu tô inchado, vai tomar água. Vai tomar mais água. Que aí os rins acabam não entendendo que não precisa ficar segurando aquele líquido. É a osmolaridade, né? Você vai ficando mais concentrado, o teu corpo segura a água para você ter a concentração adequada. Gente, interromper o nosso papo um minuto aqui para falar do Grupo São Cristóvão Saúde, nosso parceiro. Ele é composto por um hospital e maternidade, 8 centros ambulatoriais, 2 centros de atenção integral à saúde, além de clínicas de vacinação espalhadas pela cidade, com profissionais qualificados, além de alta tecnologia. Portanto, está procurando um plano de saúde de qualidade para sua família, procure o pessoal do São Cristóvão Saúde. Lá, eles vão te orientar a fazer o melhor plano para você. Sabe, Gabi, eu vejo por aí o pessoal falando de treino e tal. Existe muito mito sobre anabolizante, né? Ah, faz mal. Ah, não faz mal. Mas demonizam, assim, o atleta. E quando que se usa, quando que é necessário para um atleta? E quando que a pessoa, ou é uma questão apenas de definição, né? E o uso consciente e correto sem prejudicar a saúde. Esse é um assunto de tanta polêmica, é um assunto que vai gerar muita bateção de boca. Eu coloquei isso por porque bastante como tempo. tem muitas diferenças São vertentes. de linhas de pensamento, terrorismo inclusive em cima do anabolizante. Eu falei, não, vamos tocar nesse assunto que eu acho importante até para esclarecer os medos todos. Ó, o uso do anabolizante eu considero igual ao uso de drogas. É um assunto que, antes de mais nada, a despeito de toda a ciência, ele é emocional. Quando você senta para conversar com uma pessoa que ela já tem uma opinião pré-concebida, vai ser muito difícil você explicar para ela qualquer coisa, porque ela já entendeu o que ela queria. Obviamente, tem os seus lados, né? Tem o seu lado perigoso, tem os efeitos colaterais, tem os riscos envolvidos. E aí, hoje em dia, a gente tem uma série de profissionais excelentes, antigamente a gente não tinha, trabalhando arduamente, investindo nesse conhecimento para poder justamente aumentar, potencializar aquilo que é benefício e reduzir os danos. Aí a gente vai ter que separar dois públicos, que é o público do atleta de competição, e aí esse aqui, de novo, o objetivo dele é conseguir o melhor resultado possível sem morrer. Ah, porque aumenta o risco de infarto. Vai aumentar. E ele sabe. Ele abraçou esse... Esporte de alto rendimento nunca foi saudável. E tem a população em geral que às vezes quer só um ganho estético ou quer melhorar qualidade de vida. Então, como eu te falei, meu público é 90% de mulheres. Muitas delas fazem ou reposição ou suplementação, chamem como quiser, não sou eu, vindas, né, orientadas por outros médicos, e que elas falam assim, ó, eu não vou ficar sem. Por quê? Porque eu melhorei os sintomas da minha endometriose, porque eu tenho mais disposição. E isso não é shape atlético nem nada. Né? O famoso chip da beleza, que não é chip da beleza, mas que pode ser administrado por qualquer via. Mas você tem uma quantidade que seria terapêutica, mas ainda assim suprafisiológica, mas que mantém a qualidade de vida daquelas mulheres. E elas olham para você e falam assim, eu durmo melhor. Eu acordo mais disposta, eu trabalho, eu treino, eu cuido da minha casa. E quando eu estou sem, eu me esforço muito mais para ter uma vida normal. E aí eu te pergunto duas coisas. E aí eu sou historiadora também, tá? Só, gente, eu gosto de estudar.
eu tenho uma viagem da minha cabeça e eu vou dividir com vocês. Eu nunca falei isso para ninguém, mas é uma coisa que eu venho percebendo ao longo desses anos. Como é que são feitas as métricas populacionais de marcadores bioquímicos? Com as pessoas que vão no hospital, certo? Sim. Então, nos últimos 50, 60, 70 anos, anotou-se o índice de testosterona das mulheres que estavam lá por alguma razão e entendeu-se, fez uma média de todas elas e entendeu-se que a testosterona normal de uma mulher era entre 20 e 40, nem sei como é que tá hoje, porque anda modificando rápido, né? Mas acho que, se não me engano, é entre 20 e 40, alguma coisa assim, ou entre 15 e 45. Quem são as mulheres dos últimos 100 anos? No mundo inteiro. São mulheres donas de casa, que se expunham um pouco ao sol, que não tinham nenhum tipo de atividade física que não fosse atividade doméstica, que tinham uma exigência da, vamos dizer assim, da potência física mínima. Será que esse é mesmo um número normal? Ou a gente está querendo que as mulheres que foram, ao longo de décadas, tolhidas do seu potencial? Porque qual é o estímulo da testosterona? Não se media, quando se mediam de mulheres que tinham todos os estímulos de ganho de testosterona, o exercício, a exposição ao sol, é o hormônio da sobrevivência, que não tinham esse instinto trabalhado desde elas foram alejadas, historicamente. Será que nossa testo normal é 40 mesmo? Não estou defendendo nada, estou jogando uma pergunta aqui no ar e aí eu deixo que vocês reflitam. Nós estamos falando de 50 anos para cá, tá? Exato. Porque até a década de 70, o modelo de família é o que nós estamos falando aqui. No início dos anos 80 se começaram com porque antes era só fisiculturista que tinha esse hábito. E aí nos anos 70, já nos Estados Unidos, já começaram as academias. Né? E aí a gente chegou onde a gente está hoje. E aí vem total sentido na tua pergunta. Será que se a gente tivesse atividade, a mulher tivesse atividade naquela época que tem hoje, os números seriam esses? É uma curiosidade muito grande que eu tenho. Eu até já procurei, mas não achei nada relevante nesse sentido. Eu queria que tivesse a medida hormonal, por exemplo, de mulheres campesinas, de mulheres que trabalham na roça das 6 da manhã às 5 da tarde. Porque eu tenho certeza que esse número... Certeza não, mas eu suspeito grandemente que esse número seria diferente. Até dos centenários, né? Porque tem os centenários pelo mundo, tem um documentário das... o Blue Zones, eu li esse livro maravilhoso. No Netflix tem um documentário que fala delas. Aí tem Okinawa, no Japão, nos Estados Unidos, em uma cidade específica. Na Califórnia, Eu esqueci o nome. Loma Linda. Isso, Loma Linda. Aqui na América do Sul, se eu não me engano, é Costa Rica. Enfim. Essas mulheres, principalmente de Okinawa, tinham o hábito do quê? Cuidar do seu jardim, todos os dias. Não estou nem dizendo trabalho de roça, mas cuidar do seu jardim. O que é um trabalho bem pesado, dependendo do que você vai fazer. Não, lugares acidentados. Então elas tinham caminhada, subida e descida, né? Todas aquelas pessoas. E aí eu vou te lançar uma pergunta. Hoje, quando as pessoas ficam acima dos 70, elas mudam para o apartamento e saem da casa. Será que aquela escada que tem muito medo de queda, não seria útil para eles manterem a sua massa muscular e a sua atividade pelo menos num nível mínimo? A questão do cuidado dos idosos é uma coisa que me toca profundamente, porque eu sinto que a gente está matando nossos idosos. Porque quando você sai de uma casa que tem um jardim, que tem uma escada e vai para um apartamento pequenininho, você não acha? O sol vai embora. O verde vai embora. E a única atividade que você faz, que é subir uma escada, que é super importante, senão não tinha escada na academia, ele se perde. E aí você vê, se você pegar um idoso que saiu de uma casa e foi para um apartamento, ele deteriora rapidamente. Não digo nem na cognição, mas na sua postura, vai ficando tudo muito mais... Não, as pessoas, às vezes a gente quer poupar a pessoa de fazer os afazeres domésticos, sendo que aquilo ali é o que vai manter ela viva. Exato. Por isso que, aí isso é uma pergunta que me ocorreu há tempos atrás. Porque quando eu mudei de apartamento para casa, falaram, mas tem que pensar no futuro. Porque depois você vai ter que subir essa escada e descer essa escada. E aí isso me gerou um clique, que eu falei, cara, essa escada talvez seja a minha... vamos dizer assim, a minha mobilidade, o meu exercício, o meu equilíbrio.
Agora, o que acontece? Você precisa estar consciente que você tem que estar preparado para subir aquela escada aos 70 anos, desde já. Exato. O que acontece? As pessoas, elas vão ficando cada vez mais sedentárias, e aí se aposentam e se tornam ainda mais sedentárias, que é um grande erro. E vão se poupando cada vez mais dos trabalhos que seriam elementares. E quando chega na idade que precisa subir essa escada, realmente ela não vai conseguir. Porque o joelho já tá ruim. Exato. Porque ela não tem aquela massa muscular que vai... É um grande esforço para ela. Então, se essa escada estiver presente desde sempre, que se mantenha a escada. Se essa escada vier no momento em que ela já perdeu muita coisa, a gente vai ter que cuidar daquela pessoa para oferecer condições para que ela suba a escada, porque senão realmente ela não vai conseguir. Sim. E aí é o risco de queda. Eu trabalhei 1 ano no IoT, no Instituto de Ortopedia, menos de 1 ano, um pouquinho, da USP, do Hospital das Clínicas. E eu sofri muito o tempo que eu tive lá, porque eu não tenho muita resistência ao sofrimento, assim. E as pessoas que iam para lá, os idosos, parte deles não voltava. E não voltava porque não tinham massa muscular. Não é porque a cirurgia deu errado, não é porque eles tinham um grande problema, é porque eles quebraram uma perna. Quebraram o fêmur, por exemplo. Só que não tinha massa muscular para oferecer condições de recuperação. E aí ficava acamada. Aquele tempo acamado ia diminuindo ainda mais a massa muscular, ia perdendo cada vez mais função, e aquela pessoa definhava até o momento de morrer, porque quebrou uma perna. Porque no momento que ela precisava recuperar, ela não tinha condições físicas para isso. Então, assim, tem idoso na sua casa? Por favor, qualquer exercício conta. Arrumar a casa, fazer a compra, subir a escadinha, qualquer movimento conta. E isso pode salvar a vida de uma pessoa muito importante para você. Exato. Por isso que eu falei para você, começa a emagrecer, essa diabetes, começa pelo exercício. O exercício vai te salvar. A dieta sozinha não vai te salvar. O exercício sozinho vai te salvar. Eu lembro do Abílio Diniz, ele tinha essa cabeça. Muito antes da gente pensar em exercício, ele já se cuidava. Porque antes dele morrer, eu assisti uma entrevista que ele falou o seguinte: eu quero as minhas pernas fortes. Porque é elas que me levam, eu não quero que ninguém me leve a lugar nenhum. Então isso já é um pensamento de quem estava enxergando a velhice lá na frente. Sim. Morreu com 84 anos, tudo bem, ok. Foi uma pneumonia que acabou... Mas 84 bem vividos, ele não ficou definhando, né? Ele teve todo mundo vai embora de algum jeito, mas ele viveu até aquela época. A gente tem que ser idoso, mas a gente tem que ser, pode até ser idoso, mas tem que ser funcional. A gente tem que cuidar de nós mesmos. Quem consegue isso, acho que chega numa condição de não depender de ninguém. Você sabe que Porque não adianta a gente chegar a 90 anos dependendo de tudo. Eu fiz uma coleta de dados no banco da OMS um tempo atrás. Eu tenho esse gráfico lá que de vez em quando eu mostro para os meus pacientes para eles entenderem. A gente tem vivido mais. Então, desde a revolução, né, dos alimentos, aí veio a revolução dos suplementos, todo esse desenvolvimento científico dos últimos 60 anos, 70 anos. E aí a expectativa de vida tem aumentado, né, em todos os países. E então ele é um gráfico ascendente, às vezes um pouquinho menos, depois da pandemia deu uma modificada, mas de qualquer maneira é um gráfico ascendente. Só que tem um outro gráfico que está junto com ele, que é a expectativa de vida com qualidade. Ou seja, não importa quanto você vive, mas como você vive. E esse gráfico, a partir dos anos 2000, que é a revolução dos ultraprocessados, esse gráfico ele tá caindo, ano a ano. E eu vou te dizer mais, em todas as idades, incluindo 0 a 5 anos. A gente vive mais doente. E cada ano que passa, esse gráfico desce mais. A gente passa a adoecer mais cedo. E passa mais tempo da vida cuidando de doença. Por conta da situação que você falou. Ô, Gabi, eu queria falar da nutrigenômica, que é um assunto que você está lidando e usando bastante. E eu acho um diferencial, eu acho importante. Conta um pouquinho como que funciona. Conto. Hoje, lá na clínica, esse é o nosso carro-chefe, é o estudo genético. Eu comecei com essa paixão justamente motivada pela minha dificuldade quando eu era atleta em ter uma preparação com as mesmas condições das outras pessoas. Então, eu venho de uma família de obesos, todo mundo na minha família é obeso. Eu fui obesa durante muito tempo, e aí eu virei fisiculturista, e sempre foi um sofrimento para emagrecer. E aquela coisa que chega, você já deve ter conhecido alguém que falou isso, mas cara, eu não tô comendo e eu não consigo emagrecer. Essas dúvidas, sabe?
E aí, quando eu ouvi dizer que era possível a gente identificar essas coisas na genética, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso dessas respostas, porque tem mais gente sofrendo com isso. E aí eu, enfim, estou estudando, terminei a graduação, fui fazer a pós-graduação, e isso que é o futuro da ciência. O futuro da ciência. Então, os bons profissionais de saúde hoje utilizam essas informações, não só para treinamento e para nutrição, mas para um tratamento medicamentoso. Porque o que eu descubro quando eu faço seu estudo genético? Que proteínas você produz melhor ou pior. Então, transportadores, receptores, enzimas, todo tipo de molécula, tudo que é sólido no seu corpo é uma proteína. E essa proteína, ela é produzida a partir do comando do seu gene. Se você já nasce, né, o que a gente chama, tem a epigenética, a epigenômica. Se você já nasce com uma tendência àquela produção ali menor, todo o mecanismo fisiológico relacionado àquela enzima vai ser prejudicado, pode vir a ser prejudicado. Mas aí, epigeneticamente, ou seja, via modificação do ambiente, eu consigo te favorecer ou a produzir mais daquilo ali, ou então a estimular outras vias que compensem aquela ausência. E o que a gente faz de diferente lá na clínica, né? Eu faço a nutrição e o treinamento, mas o estudo eu faço por completo. Então, eu começo entendendo como é o funcionamento do teu cérebro, que tipo de neurotransmissor você produz melhor ou pior, quais são as suas tendências à neurodivergência. Ele não é um diagnóstico, mas ele é uma tendência. O ambiente vai dar o destino. Então, o que a gente faz? Modula o ambiente para modificar o destino a seu favor. Diminuir a chance do desenvolvimento daquelas doenças que o seu corpo é mais suscetível e potencializar aquelas vantagens que você tem. Então, você tem uma estrutura uma estrutura muscular muito boa, você produz muita actina, você tem uma boa contração muscular, você tem boas articulações, bastante colágeno. Eu vou te colocar no treinamento pesado, você vai responder bem. Se você tem uma tendência maior à obesidade, uma sensibilidade maior ou a carboidrato, ou a gordura, ou a alguns tipos de alimentos ou nutrientes, eu vou regular a sua alimentação para diminuir a chance de você ter efeitos relacionados a essas coisas que não te fazem tão bem. Então, a gente estava falando por exemplo, de terrorismo nutricional. Hoje todo mundo fala, preciso tirar glúten, preciso tirar lactose, eu sei que me faz mal. Você sabe mesmo se é isso que te faz mal? Ou quando você tirou o glúten e a lactose, você retirou os ultraprocessados que realmente te faziam mal? Que normalmente não precisa. Ou será que não é a lactose, é a proteína do leite? Às vezes é a proteína. Ou será que não é o glúten, mas é um outro tipo, você tem uma sensibilidade maior à gordura saturada ou alguma outra coisa. Então isso assim a gente consegue identificar. Como eu acho importante que a gente tenha o contexto geral, porque o corpo não tem gaveta, então não tem como eu mexer só na nutrição se eu não entender como é que você responde, por exemplo, à suplementação. Então, se você produz as enzimas CYP, que são lá no fígado, de maneira mais potente ou menos potente, eu não vou te dar uma suplementação de uma porrada só, eu vou fracionar ela ao longo do dia e você vai ter um aproveitamento melhor. Se você tem neurotransmissores, por exemplo, a dopamina, mais receptores ou mais transportadores, eu vou te dar um tempo de treinamento mais curto ou mais longo. Séries mais longas, intervalos mais longos, ou um treino de mais potência que estimule essa produção. E por aí vai. Então tem o painel do metabolismo, tem o painel de doenças genéticas, tem o painel de tendências a câncer, tem o painel de nutrição, tem o painel de treinamento, o painel do cérebro, o painel de saúde feminina. Então quando a gente pensa, hoje em dia fala muito síndrome de ovário policístico, lipedema, a gente consegue ver quais são as vias que realmente estão sendo prejudicadas, a parte de controle de inflamação, que hoje a gente fala muito também. Então isso eu consigo ver aonde estão essas falhas, eu vou alimentar e suplementar e treinar de acordo com quem é você de fato no seu maior íntimo, que é o seu DNA. Você sabe que nada mais personalizado, né? E eu acho que isso você já deve ter essa resposta, mas me trouxe a pergunta que todos nós fazemos. Por que acumulamos gordura em determinado ponto do corpo? Uns nas pernas, outros nas costas, outros no abdômen. E talvez o estudo possa, como resultado, né, de tudo que nós estamos falando, diminuir esse acúmulo num ponto que só se falava, não sabemos por que acumula aí. A gente sabe que é genético, você tem uma expressão maior do gene lá que vai sintetizar os adipócitos naquele local.
A genética, ela não muda. Tanto é que o exame é um só, que você vai fazer uma vez na sua vida, e para qualquer médico que você, médico, dentista, nutricionista, dermatologista, você vai levar isso daqui, essas informações, elas são únicas. Você nasce com seu DNA, vai morrer com seu DNA. O que a gente faz? Via ambiente, melhora a sua resposta em relação àquelas coisas. Então, vou dar um exemplo clássico do lipedema, que é o acúmulo de gordura específica no quadril das mulheres. E existem alguns caminhos hormonais que são alterados, favorecidos naturalmente, porque ser mulher já significa acumular mais gordura, porém tem alguns outros descontroles, às vezes nos mecanismos inflamatórios, anti-inflamatórios, às vezes nas sensibilidades alimentares, que aumentam a inflamação, dessa pessoa tem menos controle da inflamação, vai aumentar ainda mais. A questão do intestino, então se a pessoa não tem um intestino que não funciona muito bem, a conversão do estrogênio é lá. Vai ficar prejudicada. Então eu vou com todas essas vias diminuindo a tendência que ela tem de acumular ainda mais gordura naquela região. E aí você consegue planejar alimentação, treino, prevenir lesão. Exatamente. Uma suplementação mais adequada e o ajuste do estilo de vida como um todo. Então a gente estava falando de dormir, né? Do Gene Clock. Eu vou te ajudar a determinar procedimentos, rituais, mecânicas ao longo do seu dia para favorecer a pessoa chama de biohacking, né? Para melhorar a tua relação com o teu próprio organismo, levar o teu organismo a funcionar da melhor maneira possível. Então a gente diminui o que te envenena, te enche de possibilidades positivas. Claro que isso não acontece num dia só, porque não dá para você transformar a sua vida de um dia para o outro, é um tratamento longo, dependendo da pessoa, mas assim você vai ajustando o seu corpo de acordo com quem você foi feito para ser, dentro das condições de vida que você tem hoje. Exatamente. E no caso, mexe com todo o metabolismo. Tudo. Porque você tem um mapa, posso chamar de mapa? Acaba Você tem um mapeamento aonde você vai agir, aonde você vai reduzir e o que você vai, vamos dizer, estratégia, né? Estratégia de atuação. E como é que você percebe os resultados? Porque você já vem fazendo isso há algum tempo. Eu venho fazendo há algum tempo. O acompanhamento a gente faz de duas maneiras. O primeiro, ele é comportamental. Então, assim, a primeira coisa que eu quero saber é como aquela pessoa está vivendo, se ela está vivendo melhor. E aí vem aquele relato do cotidiano, que a gente se encontra todos os meses, né? E o segundo, via exame bioquímico. Então, junto com o teste, é feito um check-up, e aí a gente vai ver como é que estão os seus marcadores sanguíneos, como é que vem, por exemplo, desde os marcadores de estresse até os marcadores de síndrome metabólica, e aí a gente vai ajustando conforme urgência. Então, se é uma pessoa que está pré-diabética, obviamente eu vou cuidar primeiro dos marcadores relacionados a isso. E o resto eu vou ajustando aos poucos, com pequenas metas. Então, todo mês eu trabalho 3 metas. Esse primeiro mês, a gente vai ajustar, por exemplo, a quantidade de refeições que você faz no dia. Porque tem gente que come uma vez só. E fica beliscando o resto do dia. É a pessoa mais difícil de tratar, porque ela não tem noção do número de calorias que ela come. Então, esse mês a gente vai começar organizando os seus horários. O horário de dormir, vamos fazer uma higiene do sono a partir de tal horário, e aí a gente vai ajustando os hábitos. No mês que vem, mais alguma coisa que seja factível. Vamos treinar 2 vezes na semana? Você não estava treinando nenhuma, 2 vezes já é um bom resultado. E assim vai aumentando. Você vai incorporando atitudes diferentes, fáceis da pessoa colocar, sem sofrer. E sabe o que é mais legal? É o sentido, sabe? É aquela pessoa que, por exemplo, teve a vida inteira dificuldade para emagrecer. E aí você abre e fala assim, você tá vendo aqui, você tem essa dificuldade no seu corpo. Realmente é mais difícil para você. Nesse primeiro momento, antes de começar o tratamento, você já elimina vários fatores emocionais, gatilhos emocionais de culpa, entendeu? De incapacidade, que ao longo da vida outras pessoas e essa própria pessoa já foi se dizendo para si mesmo. Então, sim, realmente a culpa não é sua, você tem uma dificuldade maior. Realmente o caminho das outras pessoas não pode ser o mesmo caminho que o seu. As nossas condutas vão ter que ser específicas porque você tem essas necessidades aqui. Então, a própria viabilidade do tratamento já acaba modificando desde o primeiro momento por causa disso, dessa conscientização do autoconhecimento. Exatamente. Tem uma coisa que eu queria perguntar para você aqui, que eu acho legal. A gente vai voltar a falar, mas senão depois não vou esquecer. Um mito que você detesta e uma verdade que todo mundo precisa ouvir. Dentro da nutrição. Um mito que eu detesto, e gente, eu sou fisiculturista, então eu tenho, como é que fala? Lugar de fala para dizer isso.
Se você não é fisiculturista e não pretende ser fisiculturista, não queira viver a vida de um, porque vai dar errado. Exatamente. Você não vai treinar 6 vezes por semana, 4 horas na academia e fazer horas infinitas de cardio, nem comer frango com batata, nem zerar. Não vai, porque não vai dar certo. Para. Igual a Márcia Sensitiva, para de ser doida. Não precisa. Aí eu já vou engatilhar na verdade que eu amo. Fazer o que você faz, bem orientado, viver a vida normal, bem orientado, apenas com organização e constância é suficiente. Não há fórmula mágica. Só Perfeito. isso. Perfeito. Esse exame, a gente pode também direcionar que tipos de inibidor de GLP você vai utilizar, dependendo do que tem aqui? Ou a gente vai usar e saber quais funcionam melhor? Na verdade, assim, ele vai atuar... Essa é mais uma escolha do médico em função da dificuldade da pessoa. Ele vai te dizer, mais ou menos, qual é a facilidade que você vai ter de lidar com o medicamento. Mas é como eu te falei, 80% é epigenética, é a história da tua vida. Então, assim, como está o teu intestino hoje para poder lidar com o medicamento? Como está a tua saúde metabólica hoje para poder lidar com o medicamento? O exame genético, na verdade, ele mais vai te dar as causas de você ter chegado aqui, então ele vai me apontar muito mais facilmente o tipo de conduta que eu vou utilizar ao longo do tratamento para que você tenha longevidade. Mas o tipo de canetinha, porque qual é a modificação, né? Qual é a diferença das 3 canetas que a gente tem hoje? O primeiro, o de primeira geração, que é só o de GLP. Aí tem o Mounjaro, que é GLP mais GIP, então são 2 vias que são bloqueadas. E agora tem a Tizapatida? Não, tizapatida é o Mounjaro. É retratrutida, um nome horroroso de falar. Que são 3 vias. Que é um que, inclusive, a promessa dele é que ele diminui a perda de massa muscular ao longo do tratamento. Então, eu vou ter essas vias sendo inibidas ao longo do tratamento. Se eu tenho um paciente que já tem geneticamente uma dificuldade com aquela via, o que o tratamento faz? Gente, o tratamento de qualquer já fica um alerta, né? A maneira mais fácil de você desenvolver uma doença é tratá-la sem ter. O grande problema é quem não é pré-diabético ou diabético, que vai causar uma sobrecarga no organismo desnecessária, que precisa ter um acompanhamento muito intenso para evitar que isso aconteça. Se você já tem uma tendência a ter aquelas vias prejudicadas e você entra com a caneta e em algum momento você pretende tirar, porque quem é diabético a ideia é que não tire. Uhum. E aí custa 2-3 mil por mês. Então, vamos estar pensando que é 10% da população brasileira ou menos que vai poder fazer isso. Em algum momento que você for tirar, você tem o prejuízo ambiental causado pelo uso da caneta e aquele down regulation que o teu corpo reconheceu que já existia esses hormônios trabalhando e parou de produzir. E mais a sua própria fragilidade. Eu vou falar especificamente da grelina e da leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. Então, grelina é o hormônio que a gente produz, que nos faz sentir fome, ela é liberada quando desce a glicemia. Leptina, quando a gente alimenta, em 2 momentos ela é liberada. Primeiro, 3 momentos, né? Quando você pensa em comer, por isso que a gente tem que parar e rezar antes de comer. É verdade. Aquele 1 minuto, rezar, ou agradecer, ou pensar, ou apreciar a comida, aquele 1 minuto vai antecipar a liberação de leptina e você vai se sentir saciado mais cedo. É a mesma razão de comer devagar. É por causa dela. Quando você come, e aí você aumenta, distende a parede do estômago, então essa motilidade, esse movimento é um estímulo mecânico, vai fazer com que você libere, e quando chega lá no intestino, que vai via cérebro, neurotransmissores vão te dizer. Quem come rápido antecipa tudo isso, vai comendo antes que tudo isso aconteça, por isso que come mais do que deveria. Bom, quando eu estou utilizando essas canetas, eu tenho uma grelina inibida, que é o hormônio da fome, e eu tenho uma leptina que não tem muito o que fazer, porque eu não estou comendo. Né? Na verdade, o GLP ele faz as vezes da leptina. Então eu não tenho fome e não tenho saciedade. Esse mecanismo está meio que apagadinho.
Quando você para com a caneta, dependendo do seu grau de inteligência, porque o grande problema é quando você faz isso sem acompanhamento, você faz um desmame. Perdi os números de aquilo que eu queria, a partir de hoje eu não preciso mais gastar dinheiro com isso. Porque tudo é financeiro, né, gente? Você não quer mais gastar porque é caro. O médico é caro, o nutricionista é caro, o remédio é caro, tudo é caro. Parou. Você simplesmente tirou o freio desse mecanismo, sendo que o teu corpo está vindo num decréscimo de energia de longo prazo, ou seja, você está em inanição. Teu cérebro entende que você está tentando morrer, ele não sabe que você quer ficar magrinho. Você vai abrir a porta da grelina, mas a leptina está meio boba ainda também. O que acontece? E aí esse cara já tem, por exemplo, 2 polimorfismos, um polimorfismo no receptor da leptina, porque se ele chegou ao ponto de precisar da caneta é porque alguma coisa está errada. Então, provavelmente, ele tem uma liberação maior de grelina, uma liberação menor de leptina, ou então menos receptores de leptina, ou seja, ele sente mais fome e menos saciedade. Abriu a porteira disso junto com uma condição ambiental causada pelo... Esse cara vai sentir fome 24 horas por dia e não vai parar de comer. É uma compulsão alimentar atrás da outra. Rebote. É o rebote da medicação. Qual é a solução? Estou dizendo para vocês não fazerem o tratamento? Não. Estou dizendo para, caso pensem em fazer o tratamento, aceitem, eu coloquei isso no meu canal do YouTube, aceitem a realidade que, independente do período de tratamento que você faça, você vai ter mais 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio em desmame lento. Porque senão você vai engordar de novo e vai engordar ainda mais. E a gente já tem meta-análise mostrando, por exemplo, com o Mounjaro, um aumento de menos de 3 meses de 9 a 12 quilos. Ou seja, 9 a 12 quilos em 3 meses, eu não sei nem fazer a conta, mas é tipo, o cara comeu 100 mil calorias a mais. Absurdo. Não consegue parar de comer. E eu fiz o teste, eu te falei, né? Eu fiquei 1 mês usando quando eu estava nos Estados Unidos, justamente porque eu queria saber, porque começou a vir tanta paciente. Falei, cara, preciso saber o que acontece com esse negócio, que essa mulherada não quer mais viver sem isso. É uma droga. E aí eu usei. E realmente, assim, você não consegue comer. Não consegue comer por mais que você queira, assim, ele te impede, é um inibidor fantástico. Quando eu tirei, porque eu tive mais colaterais do que a média das pessoas tem, a fome que eu tinha era desesperadora, de ter vontade de chorar. De chorar. Eu fiquei 2 meses me autorregulando. É isso que eu ia te perguntar. Como que você conseguiu? 2 meses de autorregulação. Aí eu peguei todas as estratégias que eu uso com os meus pacientes mais obesos, juntei todas as... Porque assim, começou... A pior parte, eu te falei da motilidade intestinal. Ele atua via intestino. Ele inibe as funções da motilidade intestinal, porque ele faz às vezes desse mecanismo. Primeira coisa que aconteceu comigo, meu intestino parou de funcionar. Eu precisei fazer lavagem. É nojento a gente falar isso, mas assim, não funcionava mais. Então, primeira coisa, comecei a trabalhar com fibra, com probiótico e reconstruir a motilidade, minha função intestinal, porque senão o resto nada ia dar certo. E aí, um arsenal de suplemento, um arsenal de estratégias de tipo assim, o suco com psyllium, fruta com psyllium, eu comi o dia inteiro, para ficar com a barriga cheia. Para tratar o intestino também, para ir ajudando e para ficar com a barriga cheia, porque eu não parava de sentir fome mesmo alimentada. O organismo não entendia. Não. Ele ficou perdido em relação à nutrição. Ficou, porque você fez esse down regulation da liberação, tanto dos neurotransmissores quanto desses hormônios de regulação de fome e saciedade. 2 meses, isso eu tô falando, gente, eu que tenho todo o aporte, tanto científico, quanto de conhecimento, quanto de estrutura, de suplementação, de medicação. Então, você liga pra farmácia, a farmácia manda as coisas. Você imagina uma pessoa desavisada que comprou do cara que contrabandeou, que resolveu tomar 1 mês e daqui a pouco não vai conseguir comprar o próximo, ou achou que chegou onde queria e parou. Esse é o grande problema. Não, você imagina a importância dessa informação que você está dando e o perigo que as pessoas estão correndo de simplesmente se frustrarem. Perigo de saúde mesmo. Que já aconteceu 1 milhão de vezes na história. Você tem mais ou menos a mesma idade que eu. Você lembra quando antigamente que tinha que eram via sistema nervoso central, que as pessoas tomavam e emagreciam 20, 30 quilos e médico dava, porque dá dinheiro. As anfetaminas, eu não lembro como é o nome, tinha uma que é com X. Era... eu vou esquecer. Era uma coisa com X no final, é verdade. Como eu não precisei na época. Mas, gente, aquilo ali pega o teu cérebro, é como se pegasse a privada e botasse no meio dessa... Foi em Proporex, exatamente. Famoso, gente, não existe mais, tá? Graças a Deus, porque assim, muita gente ficou louca.
Só que aí demorou anos até a gente... O que acontece? As recomendações internacionais, elas são lentas, que precisa acontecer com um monte de gente, isso precisa ser reportado por um monte de gente também, para que os cientistas se interessem em pesquisar. Aí eles vão fazer essa pesquisa, depois um monte de gente ao longo do mundo inteiro precisa fazer a mesma pesquisa, chegar no mesmo resultado, para eles se juntarem e observarem todos esses resultados, isso se reproduzir um tanto de vezes, para então eles poderem tomar uma providência. Isso demora 20 anos, gente. Em 20 anos, muita gente teve um grande prejuízo. A gente tem essa medicação há 3 anos. Ninguém sabe o que acontece daqui a 5 anos, 10 anos. Então, muita atenção. Atenção se existe mesmo a necessidade. Atenção nos teus... Por exemplo, tem a questão do pâncreas, que é muito importante. Então, se você tem uma sensibilidade maior, talvez seja bom pensar 2 vezes. E, principalmente, atenção que você necessariamente vai precisar de mais um ano de acompanhamento com profissionais se quiser manter os resultados. E musculação, gente. Quem não faz musculação perde tudo. Exatamente. Porque o músculo é o seu segundo coração. Dizem por aí. O músculo é o que resolve quase todas as suas questões metabólicas. Gabi, quem tá vendo a gente sentado no sofá e pensando como eu começo, o que você indicaria? Sempre comece pelo exercício. Sempre comece pelo exercício. Eu não gosto de academia. Custa R$40 por mês. Eu olhei hoje de manhã no Mercado Livre uma bicicletinha para você botar no cantinho da sua sala. Começa fazendo a bicicletinha. Mas não, R$40. Uma bicicletinha simples, R$40. Você senta lá vendo a sua série favorita, mexe no celular, enfim, né? Você já vai um grande ganho. Mas se você tiver a oportunidade de ir para um lugar onde você se exercite, não precisa ser necessariamente academia, apesar de eu ser da musculação, e a musculação ser o mais indicado para tudo, porque é mais controlado, é mais específico, a gente consegue atingir objetivos específicos, mas qualquer exercício vale. Você vai modificar o ambiente. Você vai conviver com pessoas que também estão com essa mesma ideia. Essas pessoas, elas vão te estimular. Dali é mais fácil você pular, dar um passo adiante e pensar numa alimentação melhor. E aí você consegue. Começa pelo exercício. E se você não gosta, não começa pelo que você não gosta. Começa pelo que você gosta. Eu acho legal dança. Começa dançando. Uma aula de ginástica, natação, surf, que você comentou. Qualquer exercício conta. O importante é você começar a se movimentar. Porque assim, o fato de você se movimentar já vai mudar a sua produção de neurotransmissores. Não importa como. Comece. E aí vai ser um passo a cada vez. Sem afobação. Né? O programa novo que eu lancei chama Biquíni Branco o ano inteiro. Que é assim, não quero que você pense que você vai chegar no ano novo com o corpo da Sheila Carvalho. Eu quero que você pense que você vai ter o seu corpo do jeito que você consegue, com a sua realidade, com um estilo de vida que é factível 365 dias. Para você poder ter seu final do ano, seu Natal, curtir com a família, final de semana ter o seu churrasco, mas ao longo dos dias, uma comida possível, um exercício, um nível de treinamento possível e uma qualidade de vida possível. É isso. E aí funciona bem. Porque, na verdade, a gente tem mais dias para poder fazer por nós do que os dias de prazer que a gente pode se dar. Você quer ver uma coisa? Eu fiz essas contas semana passada, quando começou o mês. Era dia 1º de agosto. Aí eu fiz as contas do gasto calórico médio de uma sessão de musculação. 300 e poucas, uma sessão ok, não é fisiculturista, você não vai ficar 2 horas, 45, 50 minutos fazendo intensidade 7, de 0 a 10 uma nota 7, né, na percepção de esforço. Se você for de segunda a sexta, terminou o trabalho, o horário do almoço, de segunda a sexta, daqui até o final do ano, você gastou, sem pensar em alimentação, sem pensar em suplementação, sem pensar em nada, só com R$100 da mensalidade da academia, você gastou o equivalente a 5 quilos de gordura corporal. E na sua própria rotina. Sem mudar muita coisa. 40 minutos, 50 minutos do seu dia lá na academia, fazendo um treininho normal, sem se matar. É possível? Não é fácil, não te parece fácil? Te parece muito difícil fazer isso? De segunda a sexta fazer um treininho legal? Não. Mas o que eu falei? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 5 quilos em 5 meses. Eu não te prometi 8 quilos em 4 semanas. Não é um milagre. É só o básico, sem fazer esforço. O ano que vem, mais 12 quilos. Gabi, isso aqui é um número. Você pega isso aqui.
ele tem os números Tem. de quanto tempo você ficou em cada ponto. É muito mais de 45 minutos, concorda comigo? E dá para fazer. Claro, a gente não dá para generalizar, porque tem gente que tem uma cobrança de trabalho. A gente vive num país muito desigual. Mas vamos falar assim, ó. Quando eu estava na USP, a gente treinava numa academia chamada Carandirusp, que é lá dentro do velódromo. E tinha um moço, eu não vou lembrar o nome dele, que ele ia na hora do almoço, que ele trabalhava na construção civil. Então ele fez uma carteirinha lá, porque tem umas vagas que são abertas para a comunidade, né? Ele fez uma carteirinha lá e a academia era aquela academia. O Carandirusp não é à toa, né? Era ferrugem, eram os mesmos equipamentos desde que foi inaugurada a USP no começo do século passado. Aquela academia raiz. Raiz, ferrugem, tétanos. Tinha 2 nomes, né? Era Carandirusp ou tétanos. E o cara aí, ele era servente de pedreiro. Então, ou seja, ele trabalhava com um exercício extremamente extenuante. Na hora do almoço, ele ia lá fazer os 40 minutinhos de treino dele e ele voltava para trabalhar. Ou seja, quando a gente quer, depois que aquilo vira hábito, é possível. Como eu falei, a bicicletinha é R$40 por mês. Uma academia de rede, eu trabalho com a Gaviões, né? São meus parceiros há 20 anos. Hoje em dia tá R$110 a mensalidade. Dá para fazer, sabe? Dá pra fazer. Não consigo pagar uma grande consulta. O próprio programa que eu lancei agora esse programa justamente para fazer isso. Cara, R$99 por mês. Mas eu quero você 1 ano comigo. Eu prefiro do que você me pagar o valor da minha consulta cheia e não fazer nada e daqui a pouco ter engordado. Então, eu quero você 1 ano comigo. R$99 por mês. Possível. Justamente para viabilizar. Mas tem que ter um grauzinho de compromisso. Claro. Nada acontece sozinho. Né? Então, e outra, você não vai achar que você vai usar todos aqueles equipamentos. Aquilo ali na academia são para todos os tipos de clientes. Para quem está começando, para quem é avançado, para quem quer resultados até esportivos. Mas, então, gente, vamos falar a verdade? Marombeiro aqui de 30 anos de profissão, tá? O equipamento é o mesmo. Academia de 1.000 e academia de 100, o equipamento é o mesmo. E o músculo não sabe. O músculo não sabe. O músculo não sabe que dia é hoje. O músculo não sabe contar. Então, assim, se você fez 10, 12 ou 15, ele quer saber quanto ele cansou. E ele não sabe quanto é que você pagou na academia. Então, vai aonde der. Exatamente. Dá para fazer em casa também. Então, tem cliente minha que treina em casa há anos. Comprou 2 bolsinhas, assim, ó, na época da pandemia, que cabe 5 quilos de areia dentro de cada uma. Faz ali. E funciona. Funciona. Dá para fazer funcionar. A pandemia ensinou isso pra gente. Que a gente não precisa estar num ambiente... É claro que tem todas as suas especificações e tudo mais, mas para se mexer, dá para fazer. Lógico que não. Dá para fazer. Gabi, obrigado pela presença. Eu te agradeço muito. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse episódio é um oferecimento do Grupo São Cristóvão e do Consultório Odontológico Dental Mind. Obrigado.